Então aqui eu vou falar do sistema, como que funciona a nossa ficha e os atributos que estão na ficha, né? Então o primeiro ponto que a gente vai explorar aqui, então vamos para a mecânica, que é a parte que a gente quer falar hoje. Então o que acontece? Como funciona a nossa mecânica? A gente tem primeiro a ficha do personagem, tá? Então de novo, lembrando, nosso objetivo é ser dinâmico, rápido e perigoso. A gente quer que as lutas sejam perigosas, que a pessoa possa se ferir, possa se dar mal em qualquer luta se ela cometer um movimento errado, né? Então na ficha a gente tem nome, jogador, clã, aldeia, nível, qual a diferença e level. Entre nível e level, nível Genin, Chunin, Jonin, level é o level de fato que a gente está acostumado, level 1, 2, 3. E aqui já começa uma diferença, por exemplo, do D&D, que é muito famoso. D&D, por exemplo, level 10 você já está absurdamente forte. Level, né? Quanto mais o level do D&D ele é muito poderoso cada level. Aqui não, aqui a gente deu um pouco mais tirou o valor do level, né, na verdade. Então cada level ele vale um pouco menos. Então, por exemplo, o RPG está estimado lá, só para você ter uma ideia, né? O Kakashi no início do Shippuden ele estaria level 90, por exemplo. A gente imagina que um topo de level ali chega a 100. Mas o nosso RPG, todos os cálculos que tem nele são feitos para qualquer level, então você consegue adaptar. Quero uma campanha que o level 100 seja um level muito baixo, porque eu gosto de ver muito número na ficha. Dá para fazer isso. A única coisa que não dá é para reduzir muito, porque se você reduzir muito, você vai ter cálculo de decimal ali, não vai fazer muito sentido. Mas enfim. E aí tem a vida do jogador e o chakra. Até aqui, normal, tudo de boa, né? Esse espaço em branco, ele é para você saber para você rascunhar o que você quiser. Por exemplo, estou ali no meio da luta, tem que anotar alguma coisa rápida ali. Estou gastando chakra, estou anotando rápido, você não precisa ficar apagando, escrevendo, apagando, escrevendo, apagando, escrevendo. Só escreve ali, risca, escreve, risca, escreve, risca, escreve, risca e assim vai. Então esse espaço em branco só para isso. Aí a gente tem os atributos do personagem, são divididos em dois tipos de atributos principais. Os atributos de fato, que são atributos físicos do personagem. Então aqui são coisas relacionadas à parte física, dele, seja o cérebro ou enfim, o resto do corpo. E aptidões. Aptidões são as habilidades dele em alguma coisa. Então tudo que está aqui é jutsu, é algum tipo de jutsu. E aí eu vou descer para a gente explorar cada atributo um a um ali embaixo, tá? Então a gente tem força. Então o que é força? Força é o atributo mais usado em RPG. Não vou perder muito tempo aqui porque é a mesma coisa de sempre. É a força bruta do personagem. E espírito. Espírito já é um pouquinho diferente. Espírito é o equivalente à nossa força espiritual. E aqui a gente trata isso como chakra. Então, ponto em espírito significa que você tem muito chakra. Quanto mais espírito você tiver, mais chakra você tem. Tá? É isso. Tão simples assim. Então, cada ponto em espírito, ele vai te dar 5 de chakra. Então, multiplicação básica. 10 de espírito significa 50 de chakra. E além disso, né? Isso é interessante porque a gente tentou manter cada atributo para tipos de teste diferentes. Justamente para mesmo que eu vou fazer um personagem do Lee, do Rock Lee. Mesmo que você não saiba usar chakra, você pode ter uma grande quantidade de chakra, você pode ter espírito, porque isso influencia, por exemplo, seus testes mentais, né? Então, é isso, a gente tentou cada atributo ter algum tipo de teste envolvido ali nele também. Resistência também, bem tranquilo, né? Resistência vai ser a vida do personagem, é a capacidade do personagem de resistir a coisas físicas, né? E aqui, como eu falei, como a gente tenta sempre atribuir um teste, são questões de resistência física do personagem. Por exemplo, aqui fôlego, né? Esse tipo de coisa.
Agilidade. Agilidade é a velocidade. Aqui eu vou falar de dois atributos ao mesmo tempo porque eles sempre são parecidos, né? Então a gente tem agilidade e a gente tem destreza. Então eu vou explicar um comparando com o outro que é mais fácil. A agilidade é a velocidade do seu personagem, é a habilidade dele de se mover rápido, de ser ágil. A gente aqui no RPG chama muito de esquiva, então a agilidade está atrelada à esquiva. Quanto mais agilidade, mais esquiva você vai ter, mais capacidade de esquivar você vai ter, mais rápido você vai andar, fazer as coisas. Você é ágil, personagem ágil. E destreza está atrelado à habilidade de fazer coisas que não necessariamente precisam ser rápidas. Então é a sua habilidade de fazer coisas diferentes com o seu corpo, a sua destreza. Por exemplo, é muito usado em furtividade. A gente tem todo um esquema sobre furtividade. Como que você é furtivo, se a pessoa te descobre ou não sendo furtivo, enfim. E também a destreza é muito usada para acerto. Então essa capacidade de acertar outros jogadores com arma, sem arma, capacidade de mira, habilidade com armas no geral, habilidade com equipamento ninja. Então a sua destreza, a sua capacidade de fazer coisas de forma destra, é isso, né? Acho que é destra a palavra. Beleza? Então esses dois estão muito atrelados à luta em si, agilidade, esquiva, destreza, acerto, tá? Inteligência é um atributo que já foi um pouco polêmico na nossa mesa. Por quê? Antes a gente não tinha inteligência ou não tinha espírito, só tinha um deles, inteligência ou espírito. E aí a pessoa chutava de ponto lá e ela era ao mesmo tempo alguém com muito chakra, com muito controle de chakra e muito inteligente. E isso é uma mentira no universo de Naruto. O próprio Naruto é o exemplo disso. Você pode ter muito chakra, ter um péssimo controle de chakra e não ser inteligente no sentido QI da palavra, né? Ou o contrário, você pode ser igual a Sakura, por exemplo, que é inteligente, sempre teve um ótimo controle de chakra, mas não necessariamente tinha muito chakra. Então a gente dividiu esse conceito em dois atributos. O espírito, ele é chakra e a sua capacidade mental, resistência mental, e a sua resistência mental. E a inteligência é a sua capacidade mental, é o quão inteligente você é e o quão bom de controle de chakra você é, tá? E por que é importante você ser inteligente ou não ser inteligente? Como a gente falou, tudo está atrelado a testes rápidos aqui no meio do jogo, né? Então, por exemplo, você quer entender uma técnica do adversário, você vai usar inteligência. Você quer entender ou decifrar alguma coisa, você vai usar inteligência. Shikamaru, muita inteligência. Controle de chakra também é aqui. Então, você pode ter muito chakra e não ter um bom controle de chakra. Ou se quer ser um personagem que ele tem muito chakra e é muito inteligente, muito controle de chakra, você vai ter que despender ponto em dois atributos, porque senão ficava muito desequilibrado. Porque, por exemplo, quem quer fazer muito luta corporal e tal, muita agilidade, muita destreza, ou tem que colocar muita força e muita agilidade, ou muita força, muita destreza, enfim, varia, né, de tipo de ficha, né, de arquétipo. Mas é isso. Então esses são os atributos. Então se a gente voltar aqui na ficha, a gente vai ter força, agilidade, espírito, resistência, destreza e inteligência. Eu acabei de falar. Cada level, está escrito aqui, cada level, level, né? Nível confunde. Cada level você ganha 10 pontos. Então, cada level você vai ganhar 10 pontos para distribuir aqui. Aí, aptidões. Aptidões são habilidades da pessoa, quão bom ela é em alguma coisa. E aí vamos descer aqui. Também a cada level também ganha 10 pontos. Então, ninjutsu, né? E aqui a gente vai precisar de um pouquinho de liberdade artística, vamos dizer assim, porque no mundo do Naruto, ninjutsu é praticamente tudo é ninjutsu. Jutsu médico é ninjutsu, Kuchioshi, né, invocação é ninjutsu, tudo é ninjutsu. Então a gente quebrou para deixar isso mais dinâmico
para as pessoas terem mais possibilidade de fazer ficha diferente e não necessariamente fazer um cara overpower, que senão ninjutsu seria o foco de todo mundo, porque ninjutsu representa as coisas mais fortes do universo, esse tipo de coisa. Então aqui eu vou pular ninjutsu, vou passar pelos outros e aí eu volto no ninjutsu, tá? Para vocês terem ideia do que é o ninjutsu. Vamos lá, genjutsu de praxe, todo mundo conhece genjutsu, né? São técnicas aí de ilusão, enfim, mexer com a mente, esse tipo de coisa. Então, quanto mais ponto você tiver em ninjutsu, em genjutsu, melhor vão ser os seus genjutsu, mais fortes eles vão ser, mais difícil vai ser da pessoa perceber que está num genjutsu, tá? Vocês vão entender mais pra frente, mas basicamente a gente tem mecânicas do tipo seguinte: essa pessoa com essa ficha, ela não consegue entender que ela está num genjutsu, porque esse genjutsu poderia ser real para ela, sabe? Entendeu? Esse tipo de coisa. Então não depende só de você, personagem, fora da ficha, em off, você querer tomar uma decisão. Você sabe que é genjutsu e simplesmente quer sair do genjutsu. Não, se o seu personagem não sabe, não tem como você sair. E aí, de novo, esse tipo de coisa veio por causa do PVP. No PVP a gente tinha genjutsu, então tinha que contar muito com a boa vontade, ficava muito essa questão de, pô, mas ele sabe que ele não tá no genjutsu, ele saiu do genjutsu porque ele não sabe, não é tão óbvio assim. Então a gente bolou esquemas para ter esses cálculos, essas resoluções de resultados, se a pessoa tá ou não tá no genjutsu, né? Então, pontos aqui, melhor no genjutsu você é. Taijutsu, mesma coisa. Então vou pular aqui. Ishizoku não existe no Naruto, né? Tanto que não tem nem Ishizoku Jutsu, não tem aqui, né? Mas Ishizoku, em japonês, assim, na tradução porca que a gente fez, é clã, tem a ver com clã. Então, se você tem um clã e você quer melhorar essas habilidades do seu clã, você vai ter que colocar ponto aqui. Por exemplo, você é do clã Akimichi, do clã do Choji. Quanto mais ponto aqui, melhor vão ser suas expansões, mais dano você vai dar. Enfim, toda a questão de clãs que tem lá na outra parte do livro, né? Que a gente pode explorar outro dia. Você vai estar melhorando aquele aspecto do seu clã, tá? Então, quer melhorar, tem um clã que quer melhorar técnicas do clã, Ishizoku. Gakujutsu é jutsu médico, então, Kabuto, Tsunade, Sakura, enfim, jutsus biológicos, jutsus medicinais, né? Tem jutsus de ataque, por exemplo, quero lidar com veneno, esse tipo de coisa, e Gakujutsu, DNA, né? Toda aquela questão do Orochimaru, Kabuto. Bukijutsu são jutsus com armas, por exemplo, a Tenten tem alguns jutsus de Bukijutsu, ou espadachins. É comum você ver, por exemplo, o Darui com uma espada, e enfim, tem algumas habilidades de Bukijutsu. O Hashibi, né? O Bi, Killer Bi, ele tem uma grande quantidade de Bukijutsu, né? Ele é bom com armas. E aí, armas, aqui é qualquer arma. Você pode ter muito ponto em Bukijutsu, ser bom com espada, ser bom só com kunai, shurikens no geral, armadilhas, enfim, esse tipo de coisa, né? Fuinjutsu são jutsus de selamento, então selos que a gente conhece, né? Aí é interessante, porque aqui no nosso RPG, né, e no Naruto no geral, jutsus eles são muito abstratos, no sentido de que é muito comum as pessoas criarem os próprios jutsus, né? A gente vê uma variação, por exemplo, o Minato criou uma variação de selamento junto com o conhecimento do clã Uzumaki para o selo do Naruto ser um pouquinho diferente dos outros selos. Aí veio o Orochimaru no exame Chunin e aplicou um outro selamento no Naruto para, enfim, bagunçar com o chakra dele e o chakra da Kyuubi. Aí veio o Jiraiya, fez outro acerto ali, basicamente para anular o que o Orochimaru fez. Então, selamento especificamente, jutsus de selamento, eles são muito variados, muito dinâmicos. Então aqui a gente deixa uma liberdade muito grande para o jogador criar o jutsu que ele quiser. Quero selar o personagem Jorginho no pergaminho. Pô, se você tiver ponto suficiente de selamento, sabe, joga o dado e aí você consegue, entendeu? Então, mas não é tipo assim, no meio da luta, né? É mais no... derrotei o cara, enfim.
quero selar o chakra dele. Selamento é muito dinâmico, sabe? Então a gente dá uma liberdade muito grande aqui. E aí quanto mais ponto tiver, melhor vai ser o seu. De novo, a gente tem resolução para tudo isso, tem cálculo e joga dado para essas coisas, tá? Não é só no desejo, né? E Senjutsu. Senjutsu é o que a gente conhece como chakra da natureza, né? Então, basicamente, você, mesmo que você domine lá o modo eremita de alguma forma, tem algum chakra da natureza, se você não tiver ponto suficiente aqui, seu Senjutsu vai ser horrível. Talvez você não consiga nem dominar. Ou quero fazer o contrato com os sapos, né? Como é que eu defino a minha habilidade de chamar os sapos, né? A gente tem isso resolvido, mas basicamente o Senjutsu influencia um pouco nisso. E é isso. Então aqui são aptidões. Aptidões é o quão bom o ninja é nesses quesitos aqui. Então quanto mais pontos nesses quesitos, melhor ele vai ser. Então resolvemos aptidões aqui. Beleza? Infos. O jogador não distribui ponto em infos. Infos são só informações da sua ficha. É aqui que vai estar resoluções de coisas que a gente falou. Vamos descer ali para entender melhor, né? Aqui. Infos, informações derivadas. Então, aqui, como eu falei, não vai distribuir ponto, tá? Aqui só vai anotar o resultado para você saber rápido o que você tem daquilo. Então, por exemplo, ACD é acerto em combate desarmado. Você estando desarmado, não importa se é adversário, quanto seja, você estando desarmado, a sua capacidade de acerto é igual a destreza mais a metade do quanto você tem em Taijutsu. Beleza? Destreza mais a metade do que você tem em Taijutsu. Acerto. Acerto em combate armado. É o que você tem em destreza mais metade do Bukijutsu. Então você vai fazer a conta, colocar lá na ficha, esse valor é o que eu tenho de ACD, esse valor é o que eu tenho de ACA. Alerta. Alerta aqui já começa a ter aquelas questões de resolução que eu comentei, né? Então alerta é a capacidade do seu personagem de perceber coisas ou reagir a coisas que você não sabia que ia acontecer, né? Reflexo, alerta aqui está bem próximo. Então, por exemplo, como assim? O melhor exemplo aqui é a furtividade, ó. Alguém está sendo furtivo perto de você, ou seja, pode estar no telhado, pode estar atrás de você, pode estar vindo atrás de você. Alguém está fazendo alguma ação furtiva, pode estar escondido, pode estar com algum jutsu ali, daqueles que, né, meio que muda a... Você fica igual a parede, por exemplo, né? A gente já viu várias brincadeirinhas assim do Naruto. Então alguém está furtivo perto de você, à sua volta, e vai te causar alguma coisa, vai fazer alguma coisa. A sua capacidade de alerta contra a furtividade dessa outra pessoa é o que vai definir se você percebe ela ou não. E aqui a gente tem uma tabela de porcentagem. Como está escrito aqui, sempre que você tem uma tabela de porcentagem, você vai jogar um D10, um dado de 10 lados, porque é o melhor para porcentagem ali, né? Então, por exemplo, se você tem mais alerta do que o dobro de furtividade da outra pessoa, você vai ter 90% de saber que ela está por ali. E aí você vai jogar um dado de 1 a 9, você tirou, você sabe que a pessoa está ali, você sabe que ela está vindo te atacar, ou você tem esse senso de alerta, né? Por outro lado, se o seu alerta é menor do que metade da furtividade do outro, então só tem 10%. Então joga o dado, só se você tirar um, que você vai saber que aquela pessoa está ali. Simples, né? Então é assim que funcionam as resoluções nesse RPG. Tudo é um atributo contra outro atributo. E aí, o quanto você tem de disparidade entre esses dois atributos é basicamente a chance que você tem de sobressair daquilo ou não. E aí a gente joga o dado para resolver, porque RPG sem dado não tem graça, né? Então tem que ter um dado. Porque mesmo a pessoa mais burra do mundo, mais desprovida de qualquer habilidade, em algum momento de crítico ali pode tirar um e, enfim, descobrir o plano todo, ou ter toda aquela percepção. Da mesma forma, a pessoa mais inteligente pode passar despercebida alguma coisa, né? Beleza? Esquiva. Esquiva é muito usado em luta.
tá? E por isso que o cálculo dele é um pouquinho complexo. Mas lembrando, você não faz esse cálculo toda vez. Você faz esse cálculo uma vez, coloca na sua ficha e pronto. Tá lá. Aí colocou leve, distribuiu o ponto. Só recalcula rapidinho. Não é tão complexo, né? É soma. Você pega metade do taijutsu, soma leve ou agilidade e multiplica por 2. Não é tão difícil, dá pra fazer de cabeça, né? Mas enfim, habilidade de esquiva. Eu vou deixar a esquiva para quando a gente falar de combate, beleza? Furtividade. Furtividade é o quanto você tem de level mais destreza. E aí, já veio essa pergunta, né? Por que furtividade tem level, mas alerta se não tem level? Né? Poderia ser level mais agilidade, né? E aqui level mais destreza. A gente pode fazer um vídeo só falando sobre isso. E aí é como o sistema foi montado, como que a gente chegou nesses valores. Mas basicamente é para equilibrar e faz sentido no mundo ninja, porque é muito provável, é muito desejável que o ninja seja furtivo. Quanto mais experiência ele ganha, mais furtivo ele se torna. Quanto mais experiência, mais alerta ele se torna? Talvez sim, talvez não. De novo, a gente pode discutir mais isso em outros vídeos se vocês quiserem. Mas furtividade é isso aqui, tá? Manipulabilidade é a capacidade do personagem de manipular os outros. E aí manipular aqui não é necessariamente genjutsu, tá? É manipular mesmo de mentir, de convencer, de criar histórias e convencer as pessoas. E aí você vai bater a sua manipulabilidade contra a observação do cara. A observação está logo aqui embaixo. Tá? Mas basicamente, como eu falei, é sempre assim. Um atributo versus o outro. E é o quanto você tem de diferença entre esses atributos define as suas chances de sucesso ou não. Joga D10 para descobrir o resultado. Como isso aqui fica na ficha, você não precisa ficar fazendo esse cálculo toda hora. Level mais inteligência. Já coloca lá e pronto. Observação. Observação é um atributo muito usado em vários pontos, né? Primeiro aqui contra a manipulabilidade. Mas também pode ser usado contra furtividade, né? Como eu falei, o alerta ele está mais atrelado a seu senso de alerta de refletir a algo. Mas eu quero só descobrir uma passagem secreta, achar um ponto ali diferente em alguma coisa. Ou seja, não tem a ver com essa capacidade de ficar alerta a alguma coisa que vai acontecer, mas sim a encontrar algo que está escondido. Então tá aqui, né? Em luta, você pode usar a observação. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Shikamaru tem uma alta capacidade de observação. Obviamente, ele tem muita inteligência, então ele tem uma alta capacidade de observação. Então, no meio da luta, ele consegue entender técnica, entender jutsu, encontrar pontos fracos, pontos fortes, né? Então tem um uso de observação aqui no meio das lutas. E aí, para você comparar isso, se ele consegue ou não, você usa a destreza. Então, quanto mais destre for aquele adversário, mais rebuscados são os movimentos dele, mais rebuscado são as coisas que ele faz, então mais difícil de você entender o que está acontecendo, o que ele está fazendo. Tá bom? E observação também é usado para você, como eu falei, aquela parte do genjutsu, saber que está no genjutsu. Então, como que eu sei que eu estou no genjutsu? Você vai bater o genjutsu de quem te usou contra a sua observação. E aí você tem a chance de sucesso ou de falha aqui, né? Tão simples quanto. De novo, não é automático, como eu falei. Então, joga o dado. Só é automático se for 100%, né? Tá? Aqui é um pouquinho diferente. Mas é isso. E óbvio, como estamos falando de RPG, tudo depende da interpretação. Eu tenho 0 de manipulabilidade, mas eu estou contando uma história que faz todo sentido aqui pro enredo, encaixa, não tem como o outro personagem saber que isso é mentira. Beleza, tem 0 de manipulabilidade? Joga um dado aí só para saber se não é um crítico falho e ele não percebe alguma coisa. Se não, vai fundo, sabe? É bem por aí. E beleza, aí Genjutsu, acabamos com Genjutsu, agora vamos pro último, que é controle de chakra. Então, controle de chakra é usado para saber o quanto chakra você consegue usar num jutsu sem gastar muito chakra. E aí, de novo, aqui tem a ver com a luta. Por que tem a ver com a luta?
Nos sistemas tradicionais, como que o dano é resolvido? Você joga tantos dados e sabe o dano daquilo ali. Só que isso demora as lutas. A gente não queria lutas, como eu falei, demoradas. Ações rápidas, né? Então, o que acontece aqui? Você tem um valor, de novo, calculado, colocou na ficha, está lá. Então, vamos supor que tem um exemplo muito bom. Vamos supor que você tem 1000 de chakra e 500 de controle de chakra, beleza? E aí você vai usar o Rasengan. E aí vamos supor que o Rasengan tem um custo inicial de chakra de 100 de chakra. Na maioria dos jutsus, praticamente todos eles, você consegue colocar mais chakra para ele causar mais dano, ser maior, ser mais efetivo. Então, quanto mais chakra você coloca, melhor aquele jutsu fica, né? Por isso a gente tem, por exemplo, um Rasengan que vai crescendo. Então, não existe aqui no nosso RPG 500 tipos de Rasengan, tirando o Rasengan que realmente é, né, mistura elementos e tal. Então você tem um tipo de Rasengan. Quanto mais chakra você coloca nesse Rasengan, maior ele fica. E aí você pode chamar de outro nome, como o Naruto faz, como o Jiraiya faz. Enfim, como você quiser fazer. Então, só um exemplo. Então, eu quero colocar... Só que eu tenho 1000 de chakra, eu quero fazer um Rasengan gigante. Então, eu quero fazer um Rasengan com todo o meu chakra. Eu quero usar meu 1000 de chakra para fazer Rasengan. Você pode, só que vai ser um pouco descontrolado, né? Porque o seu controle de chakra é 500. O que isso significa? Que você só poderia colocar até 500 de chakra nesse seu jutsu sem você gastar chakra extra, sem você perder o controle de chakra. Então, se você quiser passar desse controle, você vai gastar mais chakra. Então, olha só. Se você decidir usar 550 de chakra no jutsu, o custo final vai ser 550 vezes 2. Então, você teria que gastar 1100 de chakra. Só porque você passou um pouquinho, entendeu? Basicamente é o que o Naruto faz no Kagebushin bem lá no início. O Ebisu explica pra ele, olha, você tem muito chakra, Naruto. É que você consegue fazer muito clone porque você tem muito chakra, mesmo seu controle de chakra sendo uma bosta. Então quando você vai fazer um clone, ao invés de você gastar 100 de chakra por clone, você está gastando 500 de chakra por clone. Só que como você tem muito chakra, você faz muito clone. É basicamente isso. De novo, pode parecer um pouquinho complexo olhando aqui, mas como isso já vai estar anotado na ficha, lá na ficha vai estar lá 500 de chakra. É muito simples seguir com isso no meio da luta, tá? Não tem mistério. E aí a gente encerra mais uma parte da ficha, que é essa de aptidões. Aptidões com os infos, né? Então a gente fez as somas, colocou os valores, beleza. Agora a gente tem elementos: água, fogo, terra, trovão e vento. Vou explicar rapidinho o elemento, mas é bem... vai ser bem de boa, porque todo mundo aí conhece os elementos em Naruto, né? Então, natureza de chakra. A gente tem 1 milhão de naturezas de chakra, a gente tem a combinação dessas naturezas de chakra, só que elas não estão aqui na ficha. Por quê? Combinação de natureza só é possível com um biju específico, por exemplo, o biju que dá o jutsu de lava, né? Que é o 4 caudas, se eu não estou enganado. Ou você tem um clã que faz isso, né? E aí você tem que ser daquele clã. Fora isso, não tem a junção de elementos da natureza, né? Natureza de chakra. Então, como você define? No level 10, você ganha um ponto. E aí você pode pintar uma bolinha. Então, basicamente, é o elemento natural seu. Então, eu quero ter fogo. Então, no level 10, você ganha um ponto, pinta uma bolinha de fogo. Quer dizer que você tem o nível 1 de fogo. E aí, beleza. No nível 1, seus jutsus de fogo estão em 100%, tá? Tá explicando aqui, eu tô só resumindo, beleza? No nível 40, aqui é tudo nível, né? Level aqui, pra não confundir, né? Level. No level 40, você ganha o segundo ponto para distribuir aqui em elementos. Então, você pode pintar a bolinha de fogo de novo, e aí significa o quê? Significa que você só vai ser especialista em fogo. Só que seus jutsus de fogo são muito mais efetivos, né? A gente tem a porcentagem, eles são muito mais efetivos. O que você tem em jutsu vai duplicar quando você estiver usando o jutsu de fogo. Se você tiver uma bolinha, é o que está lá. Então você pode escolher, eu quero um de fogo e um de terra. Então essas são as duas naturezas que você tem.
Ah, eu quero só fogo. Então, dos bolinhos de fogo, você vai ser muito bravo em fogo. E no nível level 70 você tem um terceiro domínio. Ah, isso quer dizer que eu não consigo fazer jutsu de outro elemento? Não. Como já apareceu em Naruto algumas vezes, tem pessoas que ficam tão habilidosas que conseguem usar jutsus de outros elementos, mas aí cabe muito mais a uma questão narrativa no meio do jogo. Por exemplo, eu não tenho nada de terra, mas eu passei anos treinando, meses treinando um jutsu de terra específico. Então, mesmo eu sem ter terra, eu consigo usar aquele jutsu de terra, sabe? Então, é muito mais uma questão histórica de narrativa do que necessariamente travada aqui na ficha, né? E aí agora eu vou voltar em ninjutsu, né? Então, eu expliquei todos aqueles tipos de jutsu e aí sobrou ninjutsu. Ninjutsu são todos os jutsus que não estão classificados nos outros. Então, por exemplo, todos os jutsus elementais, eles são ninjutsu. Todos os jutsus que não são nenhum dos outros são ninjutsu. Kagebushin é ninjutsu, Rasengan é ninjutsu. Tá, a gente tem uma lista de ninjutsus. Jutsu de clone geral, não Kagebushin, né? Perdão, é ninjutsu. Então tem uma gama de ninjutsu. Quero criar um jutsu novo que não é... Enfim, não se aplica a nenhum daqueles. É ninjutsu. E elemento. Beleza? E show. Então é isso. E aí sobra a última parte, que é marcar contusões e ferimentos. Como eu falei, a ideia do nosso RPG é ser muito dinâmico, muito PVP, e a gente gosta de, enfim, de consequências mesmo. Então é muito comum o personagem, sei lá, alguém arranca, você é do clã Hyuga, do clã Uchiha, alguém arranca o seu olho, um olho seu, você perde um olho. Ou você transplanta um outro olho. Ou você perde alguém que consegue cortar seu braço no meio de uma luta, te deixa ferido gravemente. Então, esse desenhozinho do corpo humano aqui, ele é para você marcar esses ferimentos, não ferimentos de uma luta só, mas ferimentos que estão perdurando. Por exemplo, ganhei uma luta, mas fiquei sem um braço, sem uma mão. Aí você vai e pinta a mão, significa que você está sem essa mão aqui. Acabou a luta, mas o cara me feriu na barriga, eu estou sangrando muito na barriga. Marca aqui o ferimento na barriga para a gente saber que acabou a luta, não está mais em luta, mas você está com um ferimento grave ali. Mas no meio da luta, no meio em si, a gente não marca nada disso aqui. A gente só vai lutando. Acabou a luta, independente de como acabou. Beleza, onde a gente marca o que aconteceu, tá? É bem rapidinho também, mas ajuda muito visualmente a lembrar que o personagem está sem braço ou sem alguma coisa. E aí é isso, então acabamos a ficha, tá? Deixa eu só voltar lá. Tem a parte de vantagem e desvantagem, mas isso eu vou deixar para outro momento. Mas porque eu quero focar no sistema, em como a gente faz o sistema. E para o sistema, essas informações aqui se aplicam já em resoluções e luta, né? Então, para finalizar, vamos para a parte de combate.